Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP. Nesse vídeo, pessoal, peço para vocês ficarem até o final para vocês verem que o XRP acaba de cruzar uma linha que nenhum outro projeto de criptomoedas jamais cruzou. Por isso, né, que esses analistas, os especialistas levam XRP como o futuro das criptos, como já foi, né, logo que lançou, perdendo somente para o BTC, mas à frente do Ethereum, né? Hoje o XRP está ali em terceira, quarta posição, só que XRP nesse momento, pessoal, está ali cruzando essa linha que nenhum outro projeto cripto já cruzou. Tudo que vem acontecendo, né, desde 2020, quando começou o processo SEC versus Ripple, né, que acabou em definitivo este ano em 2025, né, com esse acordo, né, que teve ali uma multa de 125 milhões para XRP, mas acabou ali, sendo a primeira moeda regulamentada. Depois, comprando empresas, ETFs, briga ali junto com a Swift para se tornar o principal provedor de pagamentos internacionais, pois, né, é a maior utilidade de XRP, mas, pessoal, isso que esse analista, que é o Pumbius, trouxe ali no X, te mostra que é a criptomoeda, o ativo, né, digital do futuro, né? Ele fez, né, o Pumbius, um comentário recente ali que centra-se em um desenvolvimento que coloca a Ripple numa categoria distinta das maioria das empresas de ativos digitais, em vez de se concentrar nos resultados de litígios ou em disputa regulatória, que, como eu falei, desde 2020 estava com esse processo, mas, né, hoje teve acordo e se encerrou, né? O comentarista aí, o Pumbius, ele enfatiza a decisão da Ripple de entrar no sistema bancário dos Estados Unidos. Segundo a avaliação, né, que ele fez, a Ripple Labs apresentou um pedido, né, interinstitucional para estabelecer a Ripple National Trust Bank lá dentro dos Estados Unidos, aonde, né, o órgão governamental, a SEC, estavam processando ele, né? Pois a Ripple é de São Francisco, né? É sediada ali nos Estados Unidos, né? E uma medida, né, que reflete um posicionamento de longo prazo em vez de uma defesa regulatória de curto prazo, né? Esse pedido, submetido ao gabinete do controlador da moeda, busca então aprovação para um banco fiduciário nacional regulamentado pelo próprio governo dos Estados Unidos, o governo federal. E isso não é apresentado como um arranjo indireto ou uma manobra para contornar as normas. Em vez disso, né, ele representa um pedido direto para operar dentro da mesma estrutura de supervisão que rege, né, os bancos fiduciários tradicionais no sistema financeiro dos Estados Unidos, né? O Pumbius, né, o comentarista ali, ele destacou que o pedido já passou pela análise processual inicial, tornando-se, né, portanto, um assunto de domínio público e não mera especulação, né? Ele fez aqui então essa publicação que eu vou mostrar para vocês, vou ler um pouquinho o que ele falou, né, sobre aqui, né, esse papel, né, esse documento falando sobre o Ripple National Trust Bank, a interação, né, a aplicação de interação ali dentro dos Estados Unidos, então para se tornar esse banco fiduciário, né? O que representa, pessoal, esse banco de confiança? O comentarista aí, né, que ele fez o comentário aí, ele deu ênfase ao que uma carta constitutiva, pessoal, de Banco Fiduciário Nacional permite na prática. Um Banco Fiduciário Nacional dos Estados Unidos opera sobre supervisão federal e está autorizado a prestar serviços fiduciários e de custódia, né? E para a Ripple, isso possibilitaria custódia direta de ativos digitais com um padrão institucional, sem depender de custodiantes terceirizados. Também vai facilitar a participação da infraestrutura bancária dos Estados Unidos, atendendo essas expectativas regulatórias estabelecidas. Então, pessoal, com todas essas leis que está tendo nos Estados Unidos, a lei gênero dos stablecoins, a Ripple tem o seu stablecoin também, agora, né, a SEC também permitindo que bancos usem criptos ali, isso seria uma infraestrutura, um ecossistema dentro do banco ali da XRP, do Ripple, para ele poder operar tudo isso conforme a lei.
Além disso, esses pagamentos internacionais, que é muito rápido e com baixas taxas, né? Dando um pau ali na Swift, pois, né, é muito caro as taxas e demorado demais, né? O Pumbis também destacou que a infraestrutura transforma a conformidade de obrigação reativa em um princípio operacional intrínseco, em vez de responder à pressão regulatória após a ocorrida Ripple, então funcionaria como uma entidade regulamentada por princípio. E essa distinção, segundo ele, né, separa a integração estrutural dos esforços superficiais de conformidade comuns no setor de ativos digitais, né? Outro ponto, pessoal, centrário nesse comentário, diz respeito a como esse desenvolvimento afeta, né, então, a interação institucional com o próprio token XRP que está ali por trás da Ripple. Operar dentro de um perímetro bancário regulamentado altera então o perfil do capital que pode legalmente negociar ativos digitais, né? Seria as implicações para o XRP para ter esse acesso institucional. Os fundos de pensões, grandes gestores de ativos e outras instituições regulamentadas, então, frequentemente enfrentam então limitações rigorosas ao lidar com ativos que existem fora das estruturas financeiras reconhecidas. E ao se alinhar, né, com o modelo de banco fiduciário supervisionado pelo governo federal, a RIPA então está se posicionando para atender aos limites de conformidade exigidos por essa instituição. Pumbis argumenta então que isso não garante entrada de capital imediatos, mas altera as condições de elegibilidade sobre as quais esses capitais podem participar. O foco está no acesso, na estrutura e na permanência, em vez do sentimento de mercado ou da própria movimentação de preço neste curto prazo, né? O posicionamento dentro desse sistema financeiro, então, do XRP, pessoal, é um contraste deliberado com o setor em geral. Enquanto, né, muitas empresas desafiadas, reguladores externamente, a Ripple é retratado como optando, né, por um alinhamento interno com o próprio sistema, uma abordagem, né, segundo o Pumbis, que reformula a maneira como bancos, instituições, reguladores avaliam o papel da Ripple nas finanças digitais. E a ênfase não está em previsões ou alegações promocionais, mas na infraestrutura, né, institucional, nessa estrutura. O estabelecimento de um banco, então fiduciário nacional, se totalmente aprovado, colocaria a Ripple em um seleto grupo de empresas de ativos digitais que operam como entidades financeiras regulamentadas, pessoal, dentro dos Estados Unidos, né? A publicação que ele fez foi essa aqui, ó, uma grande, né, carta que aberto, né, onde ele menciona tudo sobre isso, sobre o XRP cruzando essa linha que nenhum outro projeto de criptomoedas chegou a cruzar. E como eu falei, né, pessoal, a Ripple, o XRP, olhando para os projetos, é o que mais tem utilidade, ecossistema, que pode em um futuro trazer uma valorização absurda aí para os seus investidores, tá? Beleza, pessoal? O XRP então acaba de cruzar uma linha que nenhum outro projeto cripto jamais cruzou. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.